Algumas pessoas desaparecem sem deixar rastros, outras somem diante de portas fechadas, ligações interrompidas e imagens que nunca deveriam existir. Hoje você vai conhecer casos reais que desafiam a lógica e fazem o silêncio parecer um aviso. Se você busca histórias reais e mistérios que nunca foram explicados, se inscreva agora no canal Marcelo Caixeta Sobrenatural. Aqui, cada relato é um aviso e nem todos conseguem ouvir até o fim. Primeiro caso. O nome Madeleine McCann se tornou um dos maiores mistérios do mundo moderno. O desaparecimento aconteceu em Portugal durante uma viagem em família que deveria ser tranquila. Nada naquela noite indicava que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Mas o que ocorreu dentro daquele quarto fechado até hoje desafia qualquer explicação lógica. Madeleine tinha apenas 3 anos de idade quando desapareceu enquanto dormia com seus irmãos gêmeos. Os pais haviam saído para jantar em um restaurante muito próximo do apartamento. Eles voltavam ao quarto em intervalos curtos para verificar as crianças. Tudo parecia normal até o momento em que a mãe entrou no quarto e percebeu que Madeleine não estava mais ali. A janela estava aberta, mas não havia sinais claros de arrombamento. Nenhuma bagunça, nenhum objeto quebrado, nenhum vestígio evidente de luta. O quarto parecia exatamente como havia sido deixado. A cama estava arrumada, os brinquedos no lugar. Era como se a criança tivesse simplesmente desaparecido no ar. A polícia portuguesa iniciou buscas intensas imediatamente. Cães farejadores foram chamados, equipes vasculharam a região, moradores foram interrogados. Mesmo assim, nenhum rastro concreto foi encontrado. Não havia pegadas, não havia marcas suspeitas no chão, não havia testemunhas confiáveis que tivessem visto algo estranho naquela noite. Com o passar dos dias, o caso começou a ganhar atenção internacional. Teorias surgiram de todos os lados. Algumas apontavam para um possível sequestro silencioso. Outras levantavam hipóteses ainda mais perturbadoras, envolvendo erros graves, coincidências impossíveis e falhas inexplicáveis durante as investigações iniciais. O que mais chama a atenção é que, mesmo após tantos anos, nenhuma prova definitiva surgiu. Objetos foram analisados, depoimentos revisados, pistas refazidas diversas vezes. Ainda assim, tudo parece levar a um beco sem saída. Como alguém pode desaparecer de um quarto fechado sem deixar qualquer sinal claro de invasão? Alguns investigadores independentes acreditam que algo naquela noite nunca foi totalmente revelado. Outros defendem que detalhes importantes foram ignorados desde o início. Há também quem diga que o local em si guarda segredos que jamais vieram à tona. A verdade é que o silêncio em torno do caso é tão inquietante quanto o desaparecimento. Hoje, o nome Madeleine McCann ainda provoca calafrios. O quarto vazio, a janela aberta, o tempo que passou sem respostas. Tudo isso levanta uma pergunta que permanece sem resposta. O que realmente aconteceu naquela noite em Portugal? Foi um crime perfeito? Uma sucessão de erros ou algo que nunca deveria ter acontecido? Você acredita que a verdade ainda pode vir à tona? Ou esse mistério está destinado a permanecer sem respostas para sempre? Segundo caso, Brandon Lawson. Ligação telefônica. Confusa antes de sumir no meio do nada, no Texas. O nome Brandon Lawson passou a ecoar como um sussurro inquietante nas estradas vazias do Texas. O que começou como uma noite comum terminou em um dos desaparecimentos mais estranhos já registrados. Nada naquela madrugada indicava que aquela seria a última vez que sua voz seria ouvida. Mas uma ligação telefônica mudou tudo. Brandon tinha 26 anos e dirigia por uma estrada isolada após um desentendimento familiar. Era tarde da noite quando seu carro ficou sem combustível em uma região rural, cercada apenas por campos abertos e escuridão. Ele ligou para o irmão pedindo ajuda, dizendo que estava à beira da estrada e precisava de socorro. Pouco tempo depois, Brandon fez outra ligação, dessa vez para o serviço de emergência. O que foi registrado nessa chamada até hoje causa arrepios. Sua voz parecia alterada, confusa,
como se estivesse observando algo que ninguém mais conseguia ver. Ele dizia estar sendo perseguido, mencionava pessoas ao redor, mas nada fazia sentido. O mais perturbador é que, enquanto falava, o operador não conseguia identificar nenhuma ameaça clara. Brandon falava rápido, trocava frases, parecia assustado demais para explicar. Em determinado momento, a ligação foi interrompida. Aquela seria a última vez que alguém ouviria Brandon Lawson com vida. Quando o irmão chegou ao local indicado, encontrou o carro parado, portas fechadas, sem sinais de luta. Nenhum objeto pessoal havia sido levado. Não havia sangue, nem marcas de arrasto, nem pegadas claras no solo seco. Era como se Brandon tivesse simplesmente deixado de existir ali. Equipes de busca vasculharam a região por dias. Cães farejadores, helicópteros e voluntários percorreram quilômetros de terreno. Nada foi encontrado. Nenhuma peça de roupa, nenhum telefone, nenhum vestígio humano. O silêncio da paisagem parecia engolir qualquer tentativa de explicação. Com o passar do tempo, teorias começaram a surgir. Alguns acreditam que Brandon sofreu um surto psicológico. Outros defendem que ele viu algo que não deveria. Há ainda quem questione se aquelas vozes que ele mencionou realmente não estavam lá. O áudio da ligação segue sendo analisado até hoje. Anos se passaram e o mistério permanece intacto. Nenhuma prova conclusiva, nenhuma resposta definitiva. Apenas uma estrada vazia, um carro abandonado e uma ligação telefônica que nunca deveria ter terminado daquele jeito. A pergunta que fica é simples, mas perturbadora. Brandon Lawson estava confuso? Ou estava tentando alertar alguém sobre algo que ninguém mais conseguiu ver? E você? O que acredita que aconteceu naquela noite no meio do nada do Texas? Terceiro caso. Maura Murray, carro abandonado após acidente leve, nunca mais foi vista. O nome Maura Murray se tornou um eco inquietante nas estradas geladas dos Estados Unidos. O que deveria ser apenas uma viagem curta, terminou em um dos desaparecimentos mais debatidos da história recente. Nada naquela noite indicava um fim sem respostas. Mas um carro abandonado à beira da estrada mudou tudo. Maura tinha 21 anos e era estudante universitária. Em um momento de instabilidade emocional, decidiu viajar sozinha sem avisar amigos ou familiares. Ela dirigia por uma estrada rural em New Hampshire, quando perdeu o controle do carro em uma curva simples, resultando em um acidente leve, sem grandes danos aparentes. Testemunhas relataram que Maura estava consciente após o acidente. Um morador local parou para ajudar e ofereceu chamar a polícia. Ela recusou de forma firme, dizendo que já havia pedido socorro. Poucos minutos depois, enquanto o homem se afastava, Maura simplesmente desapareceu no escuro da noite. Quando a polícia chegou ao local, encontrou o carro intacto. Não havia sinais de luta, nem sangue, nem marcas claras de fuga. Os pertences pessoais estavam lá, incluindo mochila, documentos e compras recentes. A cena era silenciosa demais para um desaparecimento tão rápido. O clima naquela noite era extremamente frio. Temperaturas abaixo de zero tornariam difícil uma caminhada longa sem proteção adequada. Mesmo assim, nenhuma pegada foi encontrada na neve ao redor. Era como se Maura tivesse evaporado da paisagem em questão de minutos. Buscas intensas foram realizadas nos dias seguintes. Cães farejadores, voluntários e equipes especializadas vasculharam florestas, rios e estradas próximas. Nenhum rastro confiável surgiu. Nenhuma pista concreta foi encontrada que indicasse para onde ela poderia ter ido. Com o passar dos anos, inúmeras teorias surgiram. Algumas sugerem que Maura fugiu para começar uma nova vida. Outras acreditam que ela pode ter aceitado a ajuda da pessoa errada. Há ainda quem defenda que algo inexplicável ocorreu naquela estrada isolada. O que mais intriga investigadores é a ausência total de provas. Um acidente leve, uma recusa por ajuda, um intervalo de tempo curto e depois o vazio. Nenhuma câmera, nenhum testemunho decisivo
Nenhuma confirmação de sobrevivência ou morte. Décadas se passaram e o mistério continua aberto. A estrada permanece lá, silenciosa, como se guardasse um segredo que se recusa a revelar. O carro foi o último vestígio físico de Maura Murray no mundo conhecido. A pergunta permanece sem resposta. Maura Murray escolheu desaparecer, ou foi levada por algo que ninguém conseguiu ver naquela noite gelada? E você? O que acredita que aconteceu após aquele acidente aparentemente simples? Quarto caso. Brandon Swanson. Desapareceu durante ligação com os pais. Última palavra foi um grito. O nome Brandon Swanson está ligado a uma das ligações mais angustiantes já registradas em um caso de desaparecimento. Era para ser apenas um pedido de ajuda após um pequeno erro de caminho. Mas aquela madrugada terminou em silêncio absoluto, interrompido apenas por um grito que ecoa até hoje na memória de quem conhece a história. Brandon tinha 19 anos e voltava para casa depois de uma confraternização com amigos em Minnesota. Durante a madrugada, ele ligou para os pais dizendo que havia saído da estrada e caído em uma vala. O carro estava preso, mas ele estava bem. Pediu apenas que fossem buscá-lo. Os pais entraram no carro imediatamente e permaneceram em ligação constante com o filho. Brandon dizia estar caminhando por campos escuros, tentando encontrar alguma estrada ou luz distante. Ele afirmava ver luzes ao longe, acreditando que seus pais estavam próximos, mas eles não conseguiam localizá-lo. Durante mais de 40 minutos, Brandon falou com os pais enquanto caminhava no escuro absoluto. Ele descrevia cercas, água, terrenos irregulares e dizia ouvir sons estranhos ao redor. Em vários momentos parecia confuso, como se estivesse desorientado, apesar de acreditar saber exatamente onde estava. Em determinado ponto da ligação, Brandon disse uma frase que se tornaria assustadora com o tempo. Ele afirmou que algo não estava certo naquele lugar. Poucos segundos depois, enquanto ainda falava com os pais, um grito alto e repentino foi ouvido do outro lado da linha. Em seguida, a ligação caiu. Os pais, desesperados, continuaram tentando ligar de volta, mas o telefone não foi mais atendido. Quando chegaram à região indicada, não encontraram Brandon. Apenas o carro abandonado em uma vala, distante do ponto onde ele acreditava estar. A área era composta por campos, rios e terrenos traiçoeiros. Buscas começaram imediatamente e se estenderam por dias. Equipes, cães farejadores, helicópteros e voluntários vasculharam a região. Nenhum sinal de Brandon foi encontrado. Nenhuma peça de roupa, nenhum objeto pessoal, nenhuma pista concreta que explicasse o desaparecimento. O mais perturbador é que o local onde Brandon caiu não correspondia ao que ele descrevia durante a ligação. Ele acreditava estar em uma estrada conhecida, mas estava a quilômetros de distância. Até hoje não se sabe como ele se desorientou de forma tão extrema naquela noite. Com o passar dos anos, teorias surgiram. Alguns acreditam que ele caiu em um rio profundo. Outros defendem que ele sofreu um acidente fatal no escuro. Há ainda quem questione se Brandon encontrou algo que o fez gritar antes de desaparecer. O mistério permanece sem resposta. Um jovem falando com os pais, caminhando na escuridão, acreditando estar perto da salvação. E então, um grito. O último som antes do silêncio absoluto. A pergunta que fica é simples e assustadora. O que fez Brandon Swanson gritar naquela madrugada? E por que nunca mais foi encontrado? Quinto caso, Elisa Lam. Imagens perturbadoras em elevador antes de ser encontrada em circunstâncias inexplicáveis. O nome Elisa Lam se tornou sinônimo de mistério moderno e inquietação profunda. O caso aconteceu em um hotel antigo de Los Angeles, um lugar já marcado por histórias estranhas. Elisa era uma jovem estudante canadense que viajava sozinha, cheia de planos e curiosidade. Nada indicava que sua passagem por aquele local terminaria de forma tão perturbadora. Elisa foi vista pela última vez entrando em um elevador do hotel. As imagens de segurança divulgadas dias depois causaram espanto no mundo inteiro. Ela parecia confusa,
assustada, olhando para fora do elevador como se algo estivesse ali. Seus movimentos eram estranhos, quase como se estivesse fugindo de algo invisível. No vídeo, Elisa apertava vários botões, se escondia em um canto e gesticulava de forma incompreensível. O elevador não se movia. Em alguns momentos, parecia que ela conversava com alguém que não aparecia nas imagens. Para muitos, aquilo não parecia um simples comportamento normal. Algo estava claramente errado. Dias depois do desaparecimento, hóspedes começaram a reclamar da água do hotel. Diziam que a água estava escura, com gosto estranho e pressão irregular. Funcionários subiram até o reservatório no topo do prédio para verificar o problema. Foi ali que encontraram Elisa, dentro da caixa d'água, em circunstâncias difíceis de explicar. O acesso ao local era extremamente restrito. As tampas eram pesadas, altas e difíceis de abrir sozinho. Não havia sinais claros de como Elisa teria chegado até ali. Nenhuma explicação oficial conseguiu responder de forma convincente como ela entrou no reservatório ou por que estava naquele lugar. A autópsia indicou afogamento, mas não apontou sinais evidentes de violência. Ainda assim, perguntas ficaram no ar. Por que ela estava nua dentro da água? Onde estavam suas roupas? Como ninguém percebeu antes? Cada resposta parecia gerar ainda mais dúvidas. Especialistas analisaram o vídeo repetidas vezes. Alguns sugeriram um possível surto psicológico. Outros acreditam que Elisa reagia a algo real naquele corredor silencioso. Há quem defenda que ela tentou se esconder. Há quem diga que ela estava sendo observada. O silêncio das imagens é tão assustador quanto os movimentos dela. O hotel tentou seguir em frente, mas o caso nunca foi esquecido. O elevador, o corredor, o reservatório. Tudo parece carregar uma atmosfera pesada até hoje. Pessoas relatam sensações estranhas ao visitar o local, como se algo ainda estivesse preso ali. Elisa Lam saiu do quarto naquela noite e nunca mais voltou da mesma forma. O vídeo continua circulando, levantando teorias, medos e inquietações. A pergunta permanece viva. Elisa estava sozinha naquele elevador? Ou algo a acompanhava antes de desaparecer para sempre? O que você acredita que realmente aconteceu naquela noite silenciosa?